Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais um bate-papo aqui no Meeting Office, direto do WorkLab da Cavalete. Estou aqui com Luiz Onaga, a lenda. Certo? Olá. Olá, tudo bem? E com a Cíntia e com a Anete da AL mais CM. Acertei? Acertou, muito bem. Muito bem, eu sou de humanas, então quando tem alguma equação eu sempre fico meio perdido, tá? Muito bom. Eu queria, bom, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Um prazer ter vocês aqui para bater esse papo. Vocês. E eu queria que vocês falassem quem é a Anete, quem é a Cíntia e quem é a equação AL mais CM. Bom, Anete Lieberman, sou formada em arquitetura, trabalho na área há mais de 30 anos. Minha experiência foi sempre focada dentro da área corporativa, de arquitetura corporativa. Eu tive uma experiência grande na área de facilities, fiquei 10 anos atuando dentro da extinta Credit Card, como facilities. Depois disso, trabalhei dentro de escritórios de arquitetura, trabalhei muitos anos dentro da Andrade Azevedo. Foi uma escola para mim. E de lá eu fui para algumas construtoras, também tive passagens dentro de construtora. E nessa minha jornada, o meu foco foi muito dentro da parte de gestão de processo, né? A sustentabilidade do processo dentro das incorporações, né? Ou dentro do cliente ou dentro do próprio escritório. Na época da pandemia, eu estava trabalhando numa construtora inglesa e essa construtora resolveu fechar a operação no Brasil. E aí eu, como muitos outros profissionais, fomos colocados no mercado e a pandemia foi um processo que acho que reeducou bastante, né, os profissionais de maneira geral e principalmente a nossa classe. E eu comecei a estudar algumas coisas, estudei um pouco sobre neuroarquitetura, que estava muito em voga, até por conta também da pandemia. E aí eu encontrei com a Cíntia, numa situação um pouco semelhante à minha, e aí a gente fundou a LCM Arquitetura. Agora a Cíntia vai falar um pouquinho dela. Bem, também sou arquiteta urbanista, né? A minha carreira, ela veio de encontro com a carreira da Anete, a gente se encontra num momento bem específico do mercado. Eu sempre trabalhei mais na área de edificações, trabalhei com grandes projetos, grandes obras, varejo, a parte do corporativo enquanto edificação das construções das lajes corporativas. E num determinado momento do mercado a gente se cruzou numa grande construtora. Depois, enfim, cada uma seguiu o seu caminho, ficamos muito amigas. E nos encontramos depois numa gerenciadora, numa multinacional. Trabalhamos esse período juntas. Aí a vida depois, de novo, nos levou para outros momentos profissionais. Até que a gente se encontrou na pandemia. Quando nós fomos trabalhar nessa gerenciadora internacional, foi quando a minha carreira na área do corporativo começou. Né? Depois disso eu trabalhei em construtoras e um pouco antes da pandemia eu estava trabalhando num dos maiores escritórios de arquitetura corporativa. E aí o que aconteceu foi exatamente o que a Anete comentou. No começo da pandemia, como tantos outros profissionais das mais variadas áreas, fui colocada à disposição do mercado. Nos conectamos, começamos a conversar e resolvemos fundar a LCM, que, portanto, é uma empresa jovem, mas com uma bagagem, uma bagagem bem bacana, né, Anete? A LCM nasceu com um propósito, quando a gente começou a conversar, a gente estava sentindo o que muitos dos nossos colegas estavam sentindo naquele momento, que foram colocados no mercado sem uma perspectiva, porque ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Exatamente. E aí o que a gente começou a discutir é que as coisas têm um ciclo, né?
Então, a gente estava num momento onde era tudo muito incerto e desconhecido, e, portanto, as pessoas estavam olhando novamente para dentro, para tentar entender como é que elas iam se reestruturar. E a gente acreditava que em algum momento isso ia descer, né? A gente estava no carrinho, estava subindo, em algum momento isso ia descer. E no momento da descida, de novo, as pessoas iam ter que se reestruturar e se redefinir, né? Se reinventar. A arquitetura tem essa vantagem, né? Principalmente a arquitetura quando é corporativa. A gente está sempre atuando num momento de crise, né? Ou num momento de crescimento, ou num momento de redução. A gente está sempre lá tentando organizar um pouco o fluxo, a operação, como é que as pessoas se relacionam, para transformar a jornada de uma maneira prazerosa. E o que a gente percebeu nesse momento, nessa conversa, o que a gente vai fazer, qual vai ser o nosso propósito, como é que nós vamos nos apresentar, a gente percebeu que nós não precisávamos entrar e concorrer como mais um escritório de desenvolvimento de projetos de arquitetura corporativa, mas que nós poderíamos também ser uma ferramenta para esses escritórios, e não só para o escritório, para o cliente, para a construtora, para a gerenciadora. Então, nós resolvemos atuar e transformar a arquitetura como uma ferramenta de gestão de estratégia, né, Anete? O teu interlocutor hoje é o RH ou é o Facility? O meu interlocutor é todo mundo. Isso mesmo. Eu até peço desculpas, aproveitando isso como gancho, que eu falei AL mais C, né? Que o incauto aqui acabou fazendo isso, que na verdade a soma está em todas as ações de vocês. Exatamente. Olha só. Muito bem, muito bem. Gostei. Na verdade, Luiz, assim, a gente começou, e a gente se intitula muito como uma hub de soluções. Então, a nossa proposta, né, principal de atuação é que a gente vá entender a dor, seja a dor do RH, seja a dor do facility, seja a dor do dono da empresa, para que a gente consiga fazer um diagnóstico e tentar ajudar ele a desenhar como é que é o processo para resolver esse problema. Então, a gente vai definir o processo, ajudar ele a parametrizar, a criar um cronograma, a fasear, escolher os profissionais. Pode ser que a gente entre com uma solução de arquitetura nossa, com a nossa assinatura, mas o que a gente gosta de fazer é a gente ficar um pouco como o consultor da arquitetura e fazer o elo entre quem é o nosso interlocutor e os nossos parceiros. Entendi. A gente acredita muito que mais importante do que contratar bem é contratar certo, né, Anete? Então, eu acho que a gente até podia contar para eles, Anete, a história de um dos nossos primeiros negócios, um case da saúde que nós tivemos, onde fica muito evidente essa... Mostrar o trabalho. Um belo dia nós estávamos trabalhando e nós recebemos uma ligação de um grande parceiro nosso, uma construtora, que tinha recebido uma RFP para participar de um processo Turnkey por um grande player da saúde, que era a construção de uma área de back-office. E ele estava, na verdade, lamentando, porque a RFP não estava muito bem escrita, tinha uma certa dificuldade, e ele acreditava que ele ia declinar do processo por conta disso. Isso foi bem na pandemia, tá? No meio da pandemia. Bem no meio da 2020. pandemia. Bem 2020. E aí ele falou com a gente falou assim, não, deixa a gente aí dar uma olhada nessa RFP, né? Não vai declinar não, né? Tá todo mundo querendo trabalho no meio da pandemia, não decline, né? E, na verdade, esse nosso parceiro, ele era muito parceiro nosso e meu de antigamente na área corporativa, mas na execução de interiores.
E esse potencial cliente, ele estava querendo construir um prédio, né? Fazer um design and building com uma função específica voltada para a área de back-office da saúde. E aí a gente conversou com esse nosso parceiro e falou assim, olha, tá tudo certo, você faz parte da solução de parte deste processo, mas a outra parte está vazia, a gente tem uma lacuna aqui, né? Então, e aí entrou a expertise da Cíntia. A Cíntia entendeu isso de uma maneira muito rápida e falou assim, a gente precisa separar e a gente vai criar um grupo de prestadores de serviço, né? Então, nós vamos dividir esse trabalho em a edificação, a conceituação do edifício e de todas as suas especificidades. E nós vamos trabalhar também o interior para ocupar esse edifício. Só que quando a gente olhou a RFP, não tinha informação nenhuma. Programa de necessidade, nada, era muito mal elaborado. Eu imagino, letra de médico, né? Você não entende nada também. Muito mal elaborado. E é exatamente isso, quer dizer, a dificuldade do cliente. O cliente, eu preciso disso. Agora ele precisava estruturar toda essa... O que é que você precisa? O fim a gente entendeu, mas tem aí um caminho. E aí, a gente, com muita cara de pau, a gente entrou em contato, falou assim, liga para sua cliente, porque é você que ela está chamando, e apresenta a gente como parte da sua equipe. E nós vamos conversar com ela. E aí a gente começou a estruturar para o cliente o que ele precisava, porque nem ele sabia o que ele precisava. Muitas vezes não sabe, né? Porque muitas vezes vem um projeto dentro de uma grande corporação, alguém tem uma brilhante ideia e vai transformar isso num projeto. E aí eles vão dar para quem fazer a licitação. Muitas vezes é o pessoal de suprimentos. Só que o pessoal de suprimentos de uma determinada empresa, no caso, saúde, ele compra insumos da saúde. Ele não compra arquitetura, ele não compra solução de arquitetura, ele não compra solução de espaço. Então, ele não sabe demandar corretamente, né? Ele não sabe definir a necessidade. Então, a gente ajudou esse cliente e nisso a gente começou a criar um elo de proximidade muito grande. Em paralelo, nós fomos definindo o grupo. Então, eu e a Cíntia, a gente ficou no meio de um time de arquitetura de interiores e de arquitetura civil, né, predial, aonde nós éramos o elo para falar com o cliente. Então, a gente conseguiu transformar um processo de uma maneira que estava complicado, num processo linear, onde começou a fazer sentido para o cliente todas as etapas que a gente foi desenhando e o que a gente foi apresentando para ele. E criamos um processo muito mais justo, porque ele ia conseguir receber de todos os concorrentes a mesma informação, a mesma qualidade de proposta ou a mesma, né, em relação ao que precisaria estar contido naquela proposta de negócio. E deixando com que todos os players pudessem oferecer exatamente não o que cada um entendeu. Tá. Então, esse é um dos trabalhos que a gente tem muito gosto de fazer. Então, assim, seja uma laje corporativa, seja uma ocupação, um retrofit, uma requalificação de um imóvel, espaços para a área da saúde, né? A gente e até residências, né? Ou projetos de interiores para os próprios clientes. Né? A gente acabou que, por conta da pandemia, esse braço do nosso escritório foi criado, justamente porque a pessoa chegava para ela, mas você cuida de mim também? Você pode nos atender nessa outra demanda? Então, hoje, o foco do nosso escritório é, de fato, a gestão estratégica, a arquitetura como gestão estratégica, mas nós também
podemos atender a questão da arquitetura de interiores residencial. A gente entende o processo de gestão como um elo entre a sustentabilidade e a entrega com valor, né? Então, a gente trabalha isso de uma maneira muito clara, onde a gente consegue enxergar os benefícios da gente trabalhar os conceitos da sustentabilidade, né? Então, a questão social, a questão ambiental, a questão de governança, aplicada dentro de cada fase da gestão. E não necessariamente a gente precisa trabalhar o processo como um todo, do nascedouro até a entrega final. Se o nosso cliente, ou se a gente entender que o problema específico está numa fase do processo, eu posso atuar simplesmente, por exemplo, na conceituação do processo, na elaboração da licitação, na definição dos players e na qualificação dos players. Acabou, eu entrego, tchau, daqui para frente você vai embora. Então, assim, a gente atua com o cliente dono, se é family offices ou coisas assim, a gente atua junto com o pessoal de RH, junto com o pessoal de finanças, junto com o pessoal de facilities, junto com o pessoal de suprimentos, de TI, dentro das empresas. A gente já atuou para escritórios de arquitetura, dentro de processos junto à cliente final. A gente já atuou junto a gerenciadoras e a gente já atuou junto ao dono da empresa, né? Então, a gente não tem... Cabem em qualquer Cabemos parte em qualquer do processo. parte do processo. Eu me lembrei agora de um outro case que foi muito interessante. Esse é mais curtinho de ser contado, porque a gente tem alguns legais para falar, né? Isso. Nós fomos chamadas através de um escritório de arquitetura, de um importante escritório de arquitetura, para acompanhar a implantação de um escritório de uma empresa de logística internacional. Sim. Lembra desse? Sim. E foi muito gostoso, porque esse escritório de arquitetura percebeu que o cliente precisava ter uma presença forte de arquitetura dentro da obra, apesar de ser uma obra de interiores. Esse cliente precisava de mais apoio para estruturar a tomada de decisão, para estruturar o próprio acompanhamento da obra, a interface com todas as áreas internas de tecnologia, segurança e coisas desse tipo. E no meio do caminho, o que aconteceu? Esse cliente, o Brasil é um país que não é fácil, ele entendeu que ele ia tratar toda a contratação da obra como uma contratação direta. E que ele ia processar os pedidos. Só que o cara de suprimentos, o cara do financeiro está acostumado com um determinado volume e um tipo específico daquilo que ele conhece, do business dele. Então, de repente, eles começaram a receber uma quantidade monumental de insumos e pedidos e resultado da história. Nós entramos dentro do cliente, junto com ele, e nós fazíamos reuniões semanais com o financeiro, com o cara de suprimentos. Porque o que acontecia? Os pedidos não estavam acontecendo, as coisas não estavam sendo processadas e a obra estava degringolando. Então, além de fazer todo esse apoio para esse escritório de arquitetura e para esse cliente, no sentido de garantir que a obra estivesse sendo implantada fielmente ao projeto que havia sido desenhado, nós também acabamos promovendo todo um trabalho, um cuidado para ajudá-los nessa questão tão específica, né, Anete? Ou seja, o departamento de compras de um laboratório não vai saber comprar vidro, esquadria, piso. Vai, mas é que o volume, a rapidez, né? Tem umas outras... As compras num processo de implantação de obra e de arquitetura, elas têm uma sequência, né? Então, se você comprar antes,
tá tudo bem, mas você vai ter que receber e armazenar em algum lugar. E muitas vezes você não tem onde Não dá pra armazenar porque armazenar. você está no meio de uma obra. Então, a gente tem que criar uma cadência Sem nas contar a ações. questão monetária, que você já deslocou o dinheiro com antecedência Exatamente. e atua. Então, assim, você tem que cadenciar todas as ações. Se você não souber maestrar isso de uma maneira certa, por mais que todo mundo saiba tocar o seu piano, o seu violino, Cada um tá numa música. vai cada um tocar numa Exatamente. toada, numa música, não dá certo. Então, precisa ter essa maestria e você precisa ter um olhar um pouco distante do processo, né? Então, muitas vezes, a gente se coloca, por exemplo, a gente já foi contratado por diretores de empresa, onde eles falam assim, eu quero que você resolva o problema, porque se eu tiver que entrar, primeiro que eu crio uma relação com o resto do time ruim, porque a minha imagem ela tem que se preservar, né? Então, a gente entra muito como um elo dessa conversa, para manter a conversa. É uma consultoria. É uma consultoria. É um fiozinho invisível, né, Anete? Que É. vai costurando todas as coisas para que elas possam funcionar de uma forma mais organizada. E um amortecedor também, né? Muito Porque bom você evita os conflitos, né? Isso aí. Exatamente. Né? Toda mudança, ela é dolorosa, né? Seja para melhor ou seja para pior, ela Existe dói, uma né? adaptação. Ela dói porque ela é algo novo, ela é um desconhecido, né? Você não sabe exatamente o resultado final. As pessoas, nem todo mundo tem uma facilidade de visualizar espaço, né? E a gente projeta com pessoas e para pessoas, Isso mesmo, né? Então, a gente acaba administrando as expectativas dos parceiros e dos fornecedores, a expectativa do cliente que solicitou esse projeto Que é lá nas alturas, e né? a expectativa de quem vai usar de fato o ambiente. Escuta, vocês não têm atrito com a construtora que gostaria Não. de fazer isso diretamente, sem intervenção de ninguém? Pelo contrário, Sem auditoria o de ninguém? sonho da construtora é estar livre para executar o contrato. As pessoas acham que ter que estar constantemente interagindo com o cliente, solucionando problemas, resolvendo a divergência que existe entre o cara da segurança e o cara da TI, é algo que ela faz. Se ela precisa fazer, ela faz. Assim como se o escritório de arquitetura precisar fazer, ele vai fazer. Mas a partir do momento que você tem um foco, um time organizando tudo isso, liberando você para fazer exatamente as suas atividades com tranquilidade, aonde você, na verdade, fala assim, olha, faz o seguinte, vai ali e resolve isso para mim, é muito mais fácil de trabalhar. Claro. É muito mais fácil de trabalhar. Quando você começa um processo, se é possível, né? Lógico que assim, a gente sempre gosta de falar, Luiz, que assim, a fase mais importante é o planejamento. Né? É o mais importante. Primeiro, porque você define as etapas. Segundo, porque você administra as expectativas desde o início e você mostra para o time como é que as coisas vão acontecer e você define a função de cada um, o papel de cada um em cada etapa. É uma corrida de bastão, né? Então, a pessoa tem que correr certo e entregar o bastão corretamente. Não basta só correr, né? Então, e é cadenciado. Isso tem um tempo, isso tem um time. Se a gente não ficar maestrando isso de uma maneira a antever um pouco, melhor aqui, porque senão a gente vai ter problema nessa performance lá na frente. Então, a gente vai maestrando as peças, a gente vai organizando as pecinhas que a gente tem no tabuleiro, fazendo com que cada um assuma para si a responsabilidade que tem, a função que tem, né? Quando a gente começa, eu falei que toda mudança é dolorida, né? Se a gente engaja todo o time, e todo time é todo o time,
É o pessoal de suprimentos, é o fornecedor de carpete, de piso, a construtora, o arquiteto, é o cliente final. A gente busca trazer peças ou pessoas do cliente para dentro do processo, mas com funções específicas, né? Então, tem que ter aquele que vai olhar e vai aprovar. Tem que ter aquele que vai vir dar o parecer do usuário. Então, como é que... Sala de reuniões, meeting room. Aqui é sala de reuniões, meeting room. Tem muitos lugares que dão nome para salas, né? Então, como é que você cria grupos de engajamento, cria grupos de pessoas que vão interagir com o processo e vão se sentir corresponsáveis, né? Colaboradoras do resultado final. Isso traz um engajamento no final perfeito. Não tem obra que não tenha problema, não tem obra que não tenha imprevistos, né? Mas se você tem todo mundo engajado, ninguém aponta dedo para ninguém e está todo mundo lá buscando uma solução. É ruim tomar remédio? É ruim tomar remédio, gente, mas a gente precisa tomar remédio, né? Então, se você engaja o time, a jornada é muito mais fácil, né? Com altos e baixos, com tempestades no meio do caminho, mas ela acaba sendo mais fácil. Para engajar, é bom ter alguém de fora. Porque essa pessoa de fora, ela dá bronca quando tem que dar bronca e não cria impasse com ninguém. Exatamente. Né? E conversa numa boa quando tem que conversar, mas é de fora do processo. Porque senão você acaba criando atritos e animosidades que perduram. E não é para perdurar. Né? Mas a cultura do nosso empresário é contratar o arquiteto e a construtora para construir uma indústria, por exemplo. Aí né? Como é que vocês se colocam? Tem uma coisa muito interessante, né? Porque assim, isso que você está falando é uma grande verdade, né? As pessoas, por não entender exatamente todo esse processo, Não conhecer a dificuldade que tem, né? O cliente que tem a oportunidade de considerar esse tipo de trabalho, ele acaba se fazendo muito mais feliz. Efetivo. Porque existem números que comprovam isso, né, Anete? Existem números que são, assim, a gente consegue hoje de uma forma muito precisa, né, passar alguns dados. A gente costuma falar que assim, a gestão é algo que é perceptível no final do processo, quando ela existe, a boa e a má. Claro. Né? Ela é perceptível, mas ela não é tangível. Então, eu e a Cíntia, a gente gosta muito de trabalhar assim, tá tudo ótimo, a gente tem a percepção da gestão, mas a gente gosta de tangibilizar, trazer isso para algo palpável. Sim. E aí você cria indicadores, né? E hoje você tem instituições como o Project Management Institute, ou você tem o pessoal da construção, eles têm estudos de mercado onde eles demonstram que processos com gestão e sem gestão. Então, um processo com gestão, ele te dá uma economia de custo que pode chegar até 10%. Ele te dá uma economia em cronograma que pode chegar até 40%. E ele te preserva a saúde do seu investimento 14 vezes mais do que um processo que não tem gestão. Isso não quer dizer que você não vai ter os imprevistos e as famosas change orders. Mas isso quer dizer que se você tiver um processo que tem gestão, esse seu capital, vou dar um número qualquer, enquanto você vai ter 20 milhões em custos adicionais, no outro você pode chegar a ter 14 vezes mais. Entendi. Né? Por quê? Porque, na verdade, muitas vezes, né, o idealizador, o owner, né, ele vai
ele vai Aos poucos. Aos poucos. ele vai sendo demandado. Então, assim, aí a minha demanda é contratar um escritório de arquitetura. Então, ele pega lá e não entende nem muito bem o que ele está contratando. Ele, eu estou contratando um projeto de arquitetura. Né? Nós recentemente participamos de um processo onde, quando nós entramos, o escritório de arquitetura já tinha sido contratado, um excelente escritório de arquitetura. Mas, para atender uma demanda de níveis superiores, quem fez a compra contratou o escritório que o CEO da empresa tinha como expectativa, mas para fazer isso foi cortando etapas do projeto. Ele cortou. E, na verdade, por quê? Porque eu só preciso de um desenho. Né? Então, na verdade, quando a gente entrou no processo, a gente foi tendo que vir corrigindo essas coisas, encontrando uma forma de não expô-lo, né? Porque ele era o nosso ponto focal, mas mostrando para ele, e isso gerou uma quantidade de change orders dentro do processo, mas foi brutalmente reduzida. Né? Porque a gente estava ali a todo momento no stick push ajudando ele. Né? E ele falou, nossa, nunca imaginei que isso tinha acontecido, eu nem sabia. Esse é o problema de você dar muita autonomia, às vezes. Não, na verdade, brincadeira, óbvio. Não, né? mas eu acho assim, a gente tem o facilities é uma pessoa dentro das corporações que existe essa estrutura, ele é uma pessoa facilitadora nesse sentido, tá? Quando a gente trabalha em empresas que têm uma estrutura grande, e normalmente são multinacionais, que já vem com este conceito lá de fora, eles entendem como tratar o projeto como um processo. Isso é um processo. Quando a gente vai para a empresa de um dono, ele trata o projeto como a casa dele. E aí, a vontade dele é soberana e eu vou falar uma palavra, a ignorância, o desconhecimento dele é soberano, né? Então, ele começa a imputar coisas para um processo que muitas vezes não serve, né? Então, a gente fala que a gente entra muito também, às vezes, como o diagnóstico serve para isso. Muitas vezes você vai no médico porque você está sentindo a dor aqui e o seu problema é ali. Muitas vezes, é verdade. Né? Então, você está mancando, você acha que você tem um problema, né? E não é isso. Então, a gente, com muito cuidado, lógico, a gente vai conduzindo as pessoas e ajudando que elas descubram por si só, com ajuda, né, o que precisa, né? Eu pergunto, do lado financeiro, vocês também fazem um custo de obra é para o possível. cliente do começo ao fim? Sim, é possível fazer. Porque isso aí nós super temos importante. uma das etapas, quando a gente está bem antes, que a gente chama de estimativa de investimento. Né? Não é um orçamento preliminar, é uma estimativa de investimento. Olha, da forma como você está desenhando, entendemos que para ter esses elementos, é desta forma que você vai precisar fazer o seu empenho de verba. Né? Isso é super importante. Né? Então, com isso, aí a gente volta numa das nossas premissas, que mais importante do que contratar bem é contratar certo. Sim. Porque, às vezes, você está indo lá, eu vou fazer um design and building, mas, de repente, para a estrutura da sua empresa, para a forma como a sua empresa está acostumada a pensar, é melhor fazer um projeto, uma concorrência e depois a construção. De repente, não, eu tenho datas muito marcadas, muito específicas, eu tenho que... aquela mudança. Então, então, vamos para um processo turnkey. Nós tivemos acho que foi um dos nossos primeiros trabalhos, que até eu e a Cíntia, quando a gente começou, a gente ficou até assustada. Foi. Nós fomos contratadas por uma Já gerenciadora. até sei qual você vai contar.
para que a gente ajudasse eles na gestão dos projetos. Tá bom, vamos lá. Era acho que é o maior parque, ou um dos maiores parques Fabris de São Paulo, ficava lá em São Bernardo. São Bernardo. Mais de 1 milhão de metros quadrados de terreno, É. 460 mil metros quadrados de construção. Era um site fabril que estava com investidores, bancos, investidores, incorporadoras, se juntaram, formaram uma holding, compraram o terreno e iam transformar este site, que era fabril, num grande parque logístico, com galpões de tamanhos diferentes, áreas de serviço, shopping, iam implantar o conceito de um galpão last miles, é assim que fala, last mile, que tem uma pegada ecológica, né, porque ele reduz muito o tempo, é um processo. Galpão logístico, você vai lá, descarrega e fica, né? O last mile, ele entra e sai, ele tem uma rotatividade maior. Então, para e-commerce, normalmente usa esse tipo de galpão, tá? E o conceito dele é completamente diferente dos demais. E nós entramos nesse processo, a primeira vez que nós fomos na reunião, nós fomos numa sala enorme, com todos os executivos. Devia ter uns 40 pessoas. Só vocês de mulheres ou tinha... Não. Ah, tá. Não, porque assim, também acontece, então, né? Nesse negócio especificamente, nós éramos minoria sim. Né? Nós éramos minoria sim. Mas o curioso desse negócio é que quando veio a proposta para a gente responder, e vamos nos juntar a essa gerenciadora, vamos fazer o trabalho junto com eles, nos chamou a atenção o prazo. O prazo, a gente olhava para o prazo, a gente olhava uma para a cara da outra. Quando mostraram E a gente falava assim, bem, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o problema vai ser nosso, e depois a gente vai desconstruir esse prazo mostrando... Que é inviável. as fases. Ou então, tem alguma informação que já está muito estruturada, que não nos foi dada neste momento da proposta, que quando a gente receber, vai estar maravilhoso. Então, aí a gente foi na primeira reunião. A gente ficou assustado, porque assim, transformar 460 metros quadrados de área construída, 1.000 metros quadrados de área construída para outra função, né? E o espaço que estava lá à nossa disposição parecia que tinha sido... sabe filme zumbi, não de é? apocalíptico? O espaço estava lá, as coisas estavam largadas. Você entrava lá, tinha copo em cima da mesa, papel. Parecia uma cena de filme de zumbi. Tá. Né? Então, precisava fazer um levantamento de todos, inventariar todos os móveis, entender a situação. Nós tínhamos uma questão muito pesada, que era a questão do solo, da contaminação de solo, porque era um parque fabril automotivo, tá? Então, como é que a gente ia tratar isso? Inserido dentro de São Bernardo, com questões de inundação, áreas de preservação, APP. Quando o pessoal fala para a gente assim, então, isso aqui a gente vai fazer esse empreendimento, nós vamos lançar um empreendimento em, acho que estava 16 meses, a gente olhou e a gente falou assim, oi? Né? Como? Não dá. Né? Só que a gente não falou não dá, a gente falou assim, tá bom. E aí veio para a gente e a gente começou, que nem a Cíntia falou, a gente desconstruiu aquela ideia. De que maneira? Vem cá, você, vem cá você, vem cá você, vem cá você. O que vocês estão precisando? Então, vamos lá. Quanto tempo vocês acham que isso demora? E aí nós ficamos 2 anos e meio só para conceituar o projeto.
E aí, porque Nossa. você passa por uma série de questões. Você passa pelo poder público, Uhum. pela sobreposição dos órgãos, pela questão de você Geológica até. então, geológica, geográfica, o estudo das cotas de inundação, como que essa quantidade de veículos ia entrar e ia sair, as alças que iam ser criadas. O impacto não é- no entorno, né? O Sem impacto no entorno. Então, assim, tinha muita gente olhando, né? Então, assim, E a gente o não escritório de arquitetura que tinha sido chamado, eles, na verdade, eram 2 escritórios, então esses prédios todos tinham sido divididos entre esses 2 escritórios. Você tinha uma questão de faseamento de implantação. Você precisava que as coisas acontecessem de diversas formas. Eu estava descontaminando o solo assim, eu ia fazer um trabalho de contenção ali, eu ia ter que iniciar o projeto de, né? O que constrói primeiro, o que constrói depois. E a gente não podia fazer isso de uma maneira que inviabilizasse o negócio. Né? Então, você tem que fazer todo um discurso e ainda tentar amarrar as pontas e falar assim, bom, é um negócio. Quer dizer, tinha bancos, você tinha grandes investidores envolvidos e era uma holding, né? Então, assim, precisava agradar os russos, né? Os japoneses. Os japoneses, né? A gente tinha que agradar todo mundo. E então a gente desenhou, fizemos um cronograma que tinha páginas e folhas de itens, e a gente foi falando assim, tá bom, então agora tá estruturado, vamos comer pelas partes, gente? Começa pela borda. Então vamos definir o que é importante para o negócio. É importante para o negócio que no prazo que foi vendido, alguma coisa aconteça, tá bom, então vamos olhar isso aqui e vamos ver por o que dá pra onde que fazer a pra gente vai funcionar. começar. Exatamente. Né? Então, essa visão é bom quando a gente tem gente de fora trazendo ideias e instigando discussão, né? Então, esse é o nosso papel um pouco, a gente vai lá e cutuca, né? Porque você veja, tinha essa necessidade, que era uma necessidade de um marco. Numa data tal, tem que estar existindo uma atividade assim, tá? Mas você, então assim, era só construir um galpão? Não, porque você tem que ter todo o apoio para que isso esteja funcionando. Você precisa ter a questão legal resolvida, você precisa ter a questão da preservação ambiental organizada, você precisa estar com toda a questão de todos os órgãos que vão estar se relacionando com esse negócio. Você precisa, os escritórios de arquitetura precisam receber todos os inputs. Qual que é o nível de acabamento? Qual que é o nível de qualidade? O que está se esperando trazer de tecnologia para esse negócio? Que tipo de qual é o apelo, né? Que tipo de material vai ser produzido? Qual que é o nome da marca? Né? Quer dizer, então tinha assim, eram tantos aspectos que precisavam acontecer ao mesmo tempo que no final das contas, além de trabalhar no processo de gerenciamento, a gente ainda atuava representando, em conjunto com a gerenciadora, numa outra reunião, que era a reunião interna de todos os stakeholders, para poder mostrar para eles, então, para que isso aconteça, vocês têm que tomar essa decisão. E a gente cobrava. Mas Ótimo, vocês respondiam para a gerenciadora, né? Não para o pool de empresários. Para a gerenciadora. O contrato era da gerenciadora. E a gente estava lá, o nosso escritório foi contratado pela gerenciadora. Para dar puxão de orelha de vez em quando. Muito bem. Então, é dessa forma que a gente estava... voltamos ao começo da nossa conversa, onde a gente diz que a gente pode atuar em todos, e inclusive sendo trazido para o processo por este ou por aquele prestador de serviço, ou parceiro, gerenciadora, o facility, exatamente. Mas financeiro. Tem algum momento do processo que vocês são mais chamadas?
Assim, sei lá, tipo, no caso da gerenciadora, então no início, geralmente chama no início, eu vou ou no falar, final que já está tudo... eu vou falar para você assim, que tem momentos distintos, depende muito de quem vai ser o nosso contratante, tá? Então, assim, eu e Cíntia somos old fashion, né? Nós somos arquitetas old fashion, né? Então, a gente aprendeu que arquiteto vai em obra. A gente aprendeu que as soluções muitas vezes são dadas na obra, né? A gente aprendeu que, principalmente quando você está fazendo reforma, porque reforma você quebra aqui e encontra ali, né? Quando você está construindo do zero, teoricamente as coisas deveriam ser mais fáceis. Mas quando você faz reforma, o desconhecido é um fator que está presente do começo ao fim. Sim. Então, muitas vezes, os escritórios... Normalmente, quando a gente trabalha para escritório de arquitetura, a gente trabalha com um papel específico que não é na gestão do projeto, mas é o papel nosso de olhar o projeto e garantir que o projeto esteja sendo executado da maneira correta. Muita gente fala para a gente que a gente se torna um controller. A gente detesta essa palavra, né? Porque ter controle não é ter gestão, né? Eu posso ter controle de tudo e não fazer gestão de nada, né? Então, a gente entra muito nesses momentos para ajudarmos os escritórios que normalmente têm um time muito bom na criação, mas com pouca experiência de campo, né? Então, a gente entra para o campo e a gente começa a fazer a ponte entre o pessoal da criação e o pessoal da construção, a construtora. Normalmente, são processos design and building, onde você precisa ter uma agilidade muito grande na geração de documentos para serem executados na obra. E essa geração de documentos no processo D&B, ela acaba suprimindo algumas informações, porque você acaba se relacionando muito diretamente com quem vai executar a sua obra. Então, o processo da discussão da solução, principalmente das instalações, elas acabam acontecendo muito na obra. E aí, esse é o papel que a gente acaba... Mas na minha cabeça, talvez eu esteja redondamente enganado, mas pelo que, como vocês falaram, a quem vocês deveriam vender o serviço de vocês, na minha cabeça, é um vice-presidente financeiro forte. Eu adoraria. É ele que você tem que vender. Eu adoraria. Porque ele que é o controller. É isso. Assim, né? Então, veja, a sua visão, ela é ótima, ela é perfeita. Esse é o mundo ideal, né? Quer dizer, o cliente, ele tem a noção de que se ele tiver um time de gestão para comandar o processo como um todo, ele mesmo vai estar muito mais próximo do processo, muito mais assegurado, né, dentro dessa forma, mas nem sempre isso acontece. Agora, então, às vezes é o escritório de arquitetura que percebe a importância que este processo vai trazer para o cliente. Às vezes é a construtora que percebe a importância, às vezes é o próprio cliente. Então, assim, a gente possui várias portas de entrada. Várias portas. Porque nem sempre a gente conseguiu chegar perto deste vice-presidente, né? Porque ele passa para baixo, né? Exatamente. E ele não entende. E aí tem... Eu só fazer um gancho do que a Nete estava falando. Então, por exemplo, no caso dessas obras onde a gente atuou para os escritórios de arquitetura, tanto a construtora quanto o time que está lá dentro do escritório focado no design, os dois se beneficiam muito do processo. Por quê? Porque nós chegamos na obra e o executor nos diz assim, olha, temos um problema ali, que tem um duto que ninguém sabia e o forro vai interferir e tal. Normalmente, o que ele faria? Ele pararia o trabalho dele, deixaria de cuidar das funções dele, deixaria para fazer vídeo,
para tirar medida, para fazer levantamento, para verificar uma série de informações, para passar lá para o escritório de arquitetura, que talvez tivesse uma certa dificuldade de entender as informações como vieram e tudo mais. Então, a gente está lá, a gente entendeu o problema, a gente já sentou, a gente já olhou o projeto, a gente sabe que tipo de solução não vai ferir a arquitetura. E aí, quando a gente já passa para o escritório, a gente fala assim, olha, temos esse problema e identificamos essa solução. Sabe o que acontece? É assim, em processos D&B, a arquitetura hoje se utiliza muito das imagens 3D, né? E quando você apresenta um projeto para um cliente com uma imagem, o cliente compra a imagem. Isso. Ele compra a imagem. A gente gosta, né? Como cliente, a gente gosta muito. Ele disso. vai comprar a imagem assim. e ele vai saber que lá vai ter um work lab, o teto é assim, a Isso. parede é daquela cor, o vidro Isso. tem a imagenzinha no vidro. Ele compra Isso, e ele... isso que ele compra, Ele né? grava e ele leva isso para o túmulo. Uhum. Ele leva isso. Então, quando a gente está dentro do processo, onde a gente tem essa função, a gente cria uma ponte, e a Cíntia falou, a gente vai lá para garantir uma solução técnica, construtiva, sustentável e que não fira a arquitetura. Por quê? Porque se ferir a arquitetura, o escritório de arquitetura vai ter o trabalho de bater na porta de novo do diretor que comprou aquela imagem e vai lá ter que falar com ele e falar assim, então, Olha, lembra a culpa aquilo é que eu te vendi? Não vai ser. Não vai ser. Não, isso não dá, né? Não dá. Não vai dá. ser. E o pior, não vai ser e você ainda vai ter que botar mais tanto de dinheiro. Então, a gente entra um pouco para fazer, para não deixar o leite entornar, entendeu? A gente entra antes. Então, além da gente garantir essa questão do processo da arquitetura e da execução, a gente vai monitorando também em que momento tem algumas questões que ainda não estão solucionadas, porque principalmente processos D&B, você começa sem o projeto concluído. Então você vai buscando soluções enquanto a obra está acontecendo. Só que tem uma hora que o limite chegou e você precisa ter as coisas resolvidas. Então a gente vai pontuando para o escritório de arquitetura quando é que isso precisa estar resolvido. Só que você precisa definir isso para a gente até aquela data. Então a gente fica com um pé na arquitetura e com um pé na construtora. Da engenharia. Tá. Então, para esses dois players, a nossa função é um alívio. Aí o coração fica com o cliente, né? Porque é toda uma carga emocional, sentimental, né? Exatamente. Eu fico imaginando então, isso. a gente fica nesses dois pés. Você tem que se equilibrar entre a arquitetura e a construtora para poder dar encaminhamento na consultoria, né? Então, assim, por exemplo, gerenciadoras, né? Você tem muita gerenciadora que tem o olhar do real estate, né? Sim. Mas que não tem o olhar do processo da implantação. Ele está muito preocupado de garantir o seu cliente, de dar o melhor, a melhor laje para o cliente e garantir esta relação. Mas esse olhar da minúcia, dos detalhes, a gente consegue olhar o processo sem perder o detalhe. Eu acho que isso é uma vantagem. Né? Você está com o olho no gato, eu estou olho no peixe. Eu estava pensando aqui, é como se fosse uma estrutura atômica no sentido de átomo mesmo, né? Que você tem o núcleo, você tem os elétrons que estão orbitando, e vocês vão montando, vão fazendo as ligações covalentes, ou o que seja. É uma visão sistêmica do processo, entendeu? A gente entende como é que o sistema se estabelece. É botar inteligência na estratégia. Exatamente. Né? A gente teve um outro desafio, a NET, você vai lembrar também, que nós fomos contratadas para um determinado processo de uma empresa multinacional, com guides muito bem definidos, com questões muito bem organizadas, mas que se tinha perdido o timing do projeto.
Então, eles ficaram discutindo o projeto e mudando e tal, e não sei o quê. Até que quando chegou o momento de dizer o seguinte, então agora vamos organizar o projeto, vamos revisitar, porque a gente chegou num layout que agora vai ser isso. E o escritório de arquitetura falou assim, bem, então, mas agora assim, mudou tanto que a gente vai precisar cobrar um valor. E aí ele fala, não, mas a gente não quer mais empenhar verba com isso, a gente entende, foram muitas horas, a gente precisa encontrar um caminho. Então você tinha um projeto que tinha sido inteiramente detalhado, num outro layout. O escritório de arquitetura concordou então em fazer um layout final, mas de repente, por exemplo, a copa que era aqui, agora ela ia estar ali. Então, a gente precisava pegar o projeto que estava detalhado com as medidas da copa aqui e levar para ser executado ali. Então, nós entramos nesse processo para fazer isso junto com a construtora e com a gerenciadora. Você lembra desse? E foi. Nós conseguimos, nós demos todo o apoio. Então, assim, são possibilidades, né, Anete? Por quê? Porque o cliente não queria mais esperar por projeto, ele entendia que grande parte da dor daquilo tinha sido causado por ele mesmo, por não ter conseguido consolidar, por ter deixado o projeto de arquitetura caminhar e ser finalizado numa versão que não era a versão que ele queria. Então, assim, a forma, né, de poder ajudar o cliente a resolver E depois tem outra coisa, nem sempre a gestão é algo demandada. Por mais que a gente tenta vender, muito cliente acha que é um gasto desnecessário. Quando a gente chega perto do cliente, a gente consegue mostrar, você tem uma economia de 10%, você pode chegar a ter uma economia de 10%, você pode ter 40% de redução do seu cronograma, a gente consegue garantir a saúde do seu dinheiro investido 14 vezes mais, e isso não sou eu que estou falando, né? São números que a gente tira de pesquisas de instituições renomadas, a gente consegue tangibilizar. E aí, se você conversa isso com o pessoal de financeiro, né? Se você conversa com o CFO de uma empresa, isso para ele entendeu? Maravilhoso. Maravilhoso. Né? Quando você conversa com o pessoal de recursos humanos, que vai se envolver numa mudança, né? Então, por exemplo, tem muita gente que, agora eu acho que nem tanto, mas antes a gente tinha as empresas que saíam dos grandes centros, saíam de São Paulo e iam para Alphaville, né? O que você faz com o seu funcionário que está acostumado a pegar o metrô para ir trabalhar e agora tem que pegar uma lotação, um fretado para ir para lá? Você muda a vida do seu funcionário. Então, quando você tem esse tipo de mudança, se você tem alguém que trabalha a questão do change management, a mudança detesto essa palavra mindset, mas a mudança de como o funcionário vai se relacionar com o espaço, tem que ter uma troca, né? Não, tem que ter tem que ter uma via de duas mãos, não pode ser só o me dá, né? É um toma lá da cá. Principalmente com essa nova cultura, né? Exatamente. Colaborador, as novas gerações também. Né? Então, se a gente consegue acessar e fazer esse discurso para o pessoal de RH, isso também tem outra iniciativa. Só que o que acontece? Eu e a Cíntia, a gente se coloca muito como uma ferramenta adicional para os demais players para conseguir dar corpo para o processo. Porque se tivesse profissionais do nosso porte ou com a nossa experiência dentro da estrutura da empresa, isso tem um custo fixo muito grande. Então, não precisa me contratar para dentro da sua empresa. Usa a minha expertise quando você precisar. Entendeu? Quando o processo precisar, eu entro como uma colaboradora, né? A gente agrega valor ao seu processo, né? A gente agrega credibilidade à sua entrega. Né? Então, o nosso discurso é muito nisso. Agora a gente está tentando
fomos contatadas por um escritório de arquitetura, e a gente está tentando ver se a gente consegue começar essa parceria. E escritórios que conhecem, profissionais que conhecem a mim como profissional, a Cíntia como profissional, mas não conhecem a LCM. E estão pedindo para que a gente entre para ajudar a estruturar o processo dentro do escritório. Para ajudar justamente a fazer com que a venda deles e que a entrega corresponda à venda. Então, assim, olha, a gente precisa que vocês venham aqui e nos ajudem a desenhar o processo, né? Nos ajudem a perceber aonde a gente está falhando, nos ajudem a perceber aonde a gente pode melhorar. Nós chegamos até a propor isso no passado recente para um outro escritório, mas eles entenderam que não era o momento. E agora nós estamos assim, com essa oportunidade de ouro nas mãos. É consultoria de custo, né? Entendeu? Exatamente. É trazer a inteligência para o processo, né? Trazer um olhar estratégico para as etapas do seu processo, e nem sempre o processo tem que ter todas as etapas. Eu não preciso de ir A a Z num processo. Eu posso encurtar o processo, ou posso cumpridar ele eventualmente, se for necessário, como foi o caso desse empreendimento gigante que a gente participou, mas o entendimento de que, de novo, eu vou ser repetitiva, mas que tem uma cadência de ações, e elas são ações que elas têm uma sequência. Você pode até pular. Você pode ir do 1 para o 3. Mas sabe que tem risco. Exatamente. Entendeu? Ou então a gente vamos do 1 para o 3 e vamos mitigar dessa forma. Sim. Entendeu? Então, assim, a compreensão do processo, para todo mundo que passa por ele, independente da sua maior ou menor atuação em cada uma das fases, é muito importante. Então, esse engajamento dos envolvidos é um dos segredos para uma boa entrega. E até porque não tem tabela fixa de custo de obra. Não tem. De jeito nenhum, né? Não Quando tem. tiver... Bem, se deixar, a gente vai ficar aqui falando A mais gente está chegando umas 3 horas. No final aqui do finalzinho, programa, que tem... né? A gente tem um timing também, Lógico. né? Agradeço muito a presença de vocês. A gente agradece a Foi oportunidade. muito bom ouvir Acho que- vocês, conhecer o que vocês fazem, e o nosso público que nos assiste também conhecer o trabalho de vocês. Gostei muito desse processo de maiêutica de vocês, de fazer com que o cliente vá descobrindo o que ele precisa. E quando você falou da ignorância, né? A ignorância aristotélica também, né? Que ele Sim, erra porque ele não sabe. Mas é Exatamente. exatamente neste sentido, né? Quer dizer, você muitas vezes toma decisões na vida por falta de conhecimento. Se alguém tivesse te orientado, Sim. o processo teria sido muito menos doloroso. E às vezes, o problema se torna oportunidade. Sem dúvida. Verdade. Então, Isso se mesmo. você tiver o entendimento perfeito de qual é o seu problema, a gente consegue virar e transformar isso numa oportunidade de uma solução inteligente. Tá Muito ótimo. bem. Muito, muito obrigada Muito mesmo. obrigado. Obrigada a Muito vocês. obrigado, Muito Cíntia. Muito Foi muito obrigado. gostoso. Obrigado, Naga. Obrigada. E obrigado a você que nos acompanha aqui, né, nesse mais um bate-papo aqui no Meeting Office, direto da WorkLab aqui da Cavalete. E tenha sempre em mente que você pode transformar qualquer problema em oportunidade, tá bom? E assista às nossas outras conversas. Se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, não perca tempo. Aproveite essa oportunidade e se inscreva.